desfrutarmos da Tua presença. Ensina-nos, ó Espírito Santo, a andarmos com Deus. Fala ao coração da Tua igreja, fala ao coração de cada um que está aqui hoje, e que, pelo Teu poder, cada palavra da minha boca seja dirigida por Ti. Eu oro agradecido em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos vivendo um final de semana que foi especial. Desde o que o Senhor operou no culto de ontem à noite, mais aquilo que o Senhor operou nessa manhã, no culto Plenitude, para quem estava presente, e daquilo que Ele tem feito no nosso meio nesse culto agora à noite. Como é maravilhosa a presença manifesta de Deus. E há algo no coração de Deus, amados, que nós precisamos compreender. O nosso Deus não é um Deus distante. Ainda que Ele esteja no alto e sublime trono nos céus dos céus, Ele é um Deus presente com cada um de nós, muito perto de nós. Na verdade, dentro daqueles que creram e receberam a Cristo como Senhor, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E uma das coisas que o nosso Deus deseja é que nós andemos com Ele. Assim como você anda com um amigo, assim como você tem intimidade com alguém que você quer muito bem, assim como você desfruta da amizade de uma pessoa, ou próprio de um amor, assim o nosso Deus deseja que nós andemos na presença dEle. Não é um Deus distante, não é um Deus que eu conheci no meu passado, um Deus que se assentava com um chicote na mão esperando que eu cometesse um pecado, um deslize para que Ele me castigasse. Essa imagem de Deus é uma imagem totalmente distorcida, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. É um Deus que se agrada de que nós andemos com Ele. E a palavra que o Senhor colocou no coração meu para compartilhar com a igreja hoje, ela é uma pergunta: com quem nós temos andado? Uma pergunta muito importante. Quem tem sido a tua melhor companhia? Pensa bem na tua resposta. Porque houve um tempo na criação da humanidade em que Deus, depois de 10 gerações após Adão ter cometido pecado, ter caído em pecado e ter quebrado a comunhão com Deus, apenas 10 gerações depois, Deus tomou uma decisão. Ele disse assim: eu vou destruir a criação que eu fiz, eu vou exterminar. O homem é carnal, o homem vive para o pecado. E Deus, Ele resolveu pôr um fim. Abra comigo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 9. Gênesis capítulo 6, do 5 ao 9, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amados, Deus havia feito toda a criação e colocado o homem no melhor da sua criação. Mas o homem se corrompeu.
o homem se corrompeu, e num determinado momento da história, Deus havia tomado essa decisão. Eu me arrependo de ter feito o homem na terra. O sentimento de Deus, eu creio que era como um pai que gera um filho, ou uma mãe que gera no ventre e põe esse filho ao mundo, e desde os primeiros minutos do nascimento cuida e abraça e acalenta e começa a amamentar e começa a sustentar, a criar aquele filho. E aquela criança cresce, se torna um jovem, se torna um adulto, e num dado momento da vida dessa criança, que agora já é um adulto, ela olha para os pais, olha para o pai, olha para a mãe, e ela diz assim: não preciso mais de vocês, eu vou começar a viver por minha própria conta, eu vou começar a fazer tudo o que eu tenho vontade. Até hoje vocês me barraram. Mais ou menos era esse o sentimento. Não é possível a gente passar exatamente o sentimento de Deus, mas eu creio que era isso. Deus havia criado o homem com tanto amor, gerado o homem, sustentado o homem, e de repente o homem se torna uma criatura rebelde diante de Deus. A palavra diz que todo o desejo do coração do homem era mau, continuamente era mau todo o desejo, todo o desígnio do seu coração. Eu creio que isso feriu profundamente o coração de Deus, do Criador. Uma criação ao qual Deus se empenhou e fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Amados, essa é a nossa condição. Quantas vezes nós entristecemos o coração desse Deus que nós chamamos de Pai? Porque os desejos do nosso coração muitas vezes são maus. Nós queremos andar sozinhos, queremos resolver a nossa vida conforme a nossa vontade. Temos a palavra de Deus em mão, mas negligenciamos ela, não buscamos direção na palavra de Deus para a nossa vida. E quando a gente se depara diante de um problema, nossa primeira posição é resolver, sem consultar Deus. Deixa que eu resolvo. Nós agimos assim, igual àquela geração do passado. Continuamente a nossa vontade é satisfazer a nós próprios, e por isso nós sofremos. E Deus viu que a maldade no coração do homem se tornou de tal maneira que Ele resolveu por fim em tudo. Mas aí acontece algo. Deus olha para sua criação, para todos os homens, e no meio de todos aqueles, Ele vê alguém. E a palavra de Deus diz no versículo 8 que Noé achou graça diante de Deus. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra graça. Noé achou graça diante de Deus. Deus olhou para Noé, e aquilo que ele tinha pensado em fazer, ele mudou de ideia. Ele não exterminou por completo a raça humana. Ele olhou para Noé, e pela graça dele, ele resolveu começar uma nova geração a partir de Noé. E aí a Bíblia diz: esta é a história de Noé. E eu parei quando a Bíblia disse que Noé era um homem que tinha 3 características que Deus espera que nós tenhamos. A primeira delas, amados, é quando diz que Noé era um homem justo. Noé era homem justo. A segunda característica é que Noé era um homem íntegro. Deus se agradou de Noé. Em meio àquela geração pervertida, havia um homem que era justo nas suas atitudes, que procurava agir de uma maneira justa, digna.
idônea, esse homem era Noé. O que é ser justo nessa concepção? Era um homem que procurava viver de uma maneira correta. A segunda característica, ele era um homem íntegro. A palavra integral, ela significa inteira, completa. Quando você vai no supermercado e escolhe um leite, você tem a opção de comprar um leite integral, um leite semidesnatado, um leite desnatado. O semi e o desnatado é porque foi tirado algo daquilo que era integral. Mas o integral, ele deveria ser completo. Não é o caso do leite, mas deve ser o caso de nós homens. Deus espera que homem e mulher, que a raça humana seja justa e íntegra, que nós sejamos inteiros no nosso relacionamento com Deus. Nós devemos ser íntegros no nosso relacionamento com Deus. Ou seja, eu não devo procurar Deus só quando eu preciso. Deus não é o meu cabide de necessidades. Eu não devo buscar a Deus só quando a situação está difícil. Eu devo buscar a presença de Deus como Noé buscava a presença de Deus. Noé era um homem justo, um homem íntegro. E a terceira característica é que ele andava com Deus. Eu disse pela manhã hoje que há um evangelho falso sendo pregado. Eu tenho dito isso constantemente. Porque muitas pessoas têm vindo para Cristo achando que vai ser fácil seguir ao Senhor. Quando o Senhor mesmo disse que as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas ele, Filho de Deus, não tinha onde repousar a sua cabeça. E Jesus disse isso exatamente quando alguém acabava de dizer para ele: mestre, eu vou te seguir por onde quer que fores. E Jesus estava dizendo para aquele homem: você tem certeza que você vai me seguir? Olha, não vai ser fácil. Eu não tenho sequer onde reclinar minha cabeça. Você está disposto a me seguir? O Senhor não disse que seria fácil andar com Ele. Mas voltando para Noé, naquela geração de Noé, também não era fácil andar com Deus. Mas Noé andava com Deus. E porque Noé andava com Deus, o Senhor escolheu Noé para começar uma nova geração. O Senhor usou a vida de Noé, porque ele andava com Deus, para começar uma geração nova, que viesse a servir a Deus com mais fidelidade que aquela primeira geração. Não foi só Noé que andou com Deus. Na 7ª geração depois de Adão, Enoque, a Bíblia diz que ele andava com Deus. E Enoque foi um homem que andou tanto com Deus, que Deus resolveu tomar Enoque para si. Ele não passou pela morte. A palavra no original é um rapto, assim como Deus fez com Elias. Ele foi transladado. Ele não passou pela experiência da morte, porque Enoque também andava com Deus. E não foram só esses que andavam com Deus. Abraão foi um homem a quem Deus chamou de amigo. Imagina Deus te chamando de amigo. Abraão foi um homem que Deus o chamou de amigo. E Deus disse algo importante para Abraão. Lá em Gênesis 17:1, o Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então nós vamos compreendendo que a vontade de Deus é que nós andemos com Ele, caminhemos com Ele. Mas talvez você possa dizer: mas pastor, isso é uma linguagem figurada. Como que é possível eu andar com Deus? Eu vivo aqui no material, Deus é Espírito. Como é possível? Nós sabemos que é possível andar com Deus, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós, em qualquer momento, dirigimos o nosso pensamento a Deus,
você já está na presença de Deus. Nós precisamos aprender a andar com Deus. Sabe como que eu costumo andar com Deus, amados? Falando com Deus, conversando com Deus. Ainda que Ele saiba de todos os meus problemas e dificuldades, eu exponho para Ele. É comum eu acordar no meio da noite ou de madrugada, e às vezes eu não me levanto, nem me ajoelho, não. Eu fico deitado na cama, falando com Deus. Às vezes eu falo em voz audível, às vezes eu falo em pensamento, e eu tenho plena e absoluta certeza que Ele me ouve. Eu passei por uma experiência essa manhã. De madrugada eu estava falando com Deus, e de manhã o Senhor respondeu para mim, na hora do culto plenitude. Tomou a vida do irmão Livingston, mandou ele abrir um texto, e aquela palavra que a igreja não entendeu, porque era para mim, ele leu, e eu compreendi a resposta de Deus ao que eu havia pedido. Nós vamos gerando relacionamento com Deus, intimidade com Deus, quando nós expomos para Ele tudo da nossa vida, tudo que você tem, todos os teus pensamentos, todas as tuas decisões, o que você precisa fazer. Em oração você vai falando com Deus. Isso é andar com Deus. É algo prático, amados. Não é algo distante, não é algo impossível de se fazer. Enoque fez, Noé fez, Abraão fez, Moisés fez. Homens que andavam com Deus. E nós somos iguais a eles. O que nós precisamos é aprender a andar com Deus, parar de andar sozinhos e começar a consultar a Deus, a conversar com Ele como conversamos com um amigo. Muitas vezes eu converso com Deus da maneira como eu converso com a minha esposa. Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo, face a face. Aliás, Moisés ficava tanto na presença de Deus, que quando ele desceu do monte, depois de ter ficado 40 dias, 40 noites na presença de Deus, o seu rosto brilhava, porque ele passou tempo na presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sal e luz, nós devemos brilhar. E se nós não estamos brilhando, é porque nós não estamos passando tempo na presença de Deus. Nós não estamos refletindo na nossa vida a glória de Deus, a presença de Deus. E Ele nos chamou para nós sermos luz. Mas lamentavelmente o testemunho de muitos cristãos, ao invés de dar o brilho da presença de Deus, ele ofusca. E as pessoas olham muitas vezes para aqueles que se autodenominam cristãos, e elas dizem assim: ser cristão, para ser igual àquela pessoa, eu prefiro ser como eu sou. O nosso testemunho é tudo, amados. O nosso testemunho de vida vale mais do que as nossas pregações. Noé pregou 120 anos fazendo a arca. Não converteu uma alma sequer, porque ninguém creu na pregação de Noé. Mas ele pregou, construindo aquela arca, obedecendo ao que Deus havia falado com ele, porque ele andava com Deus, e Deus falou para ele: Noé, aparelhe uma arca, eu vou fazer chover, vou criar um dilúvio, vou exterminar essa geração, e vou poupar você e a sua casa. Apenas 8 pessoas foram salvas naquela arca, porque quando começou a chover e as águas brotaram do subterrâneo, não houve mais tempo para ninguém. A palavra de Deus diz que o Senhor fechou a porta dela por fora. A gente imagina, né, o quanto que aquela porta foi arranhada, a madeira da arca, das pessoas que queriam entrar, mas não havia mais tempo. Nós vivemos um tempo semelhante. Nós estamos vivendo no tempo da graça de Deus. Noé foi pregador da justiça. Nós vivemos no tempo da graça de Deus, o tempo em que as portas permanecem abertas para que todo aquele que desejar entrar dentro dessa arca,
que tipifica o próprio Senhor Jesus Cristo, encontre salvação. Paulo é muito claro quando ele escreve a carta de Romanos, e ele diz que se com a tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus, com a tua boca confessar e no teu coração crer, ele diz com todas as letras, você é salvo. Não é presunção você ter certeza da tua salvação, é uma garantia, uma segurança que Deus nos dá, para que nós possamos enfrentar esses dias maus, esse mundo corrompido, pervertido, e nós consigamos andar com Deus em meio a toda essa corrupção, em meio a todo o mal, a todo o pecado que o mundo nos oferece. Então nós precisamos aprender a andar com Deus. Nós precisamos nos posicionar. O Senhor disse para Salomão: se andares diante de mim como andou Davi teu pai. Davi era um homem que cometeu pecados horríveis, traiu, armou um homicídio, arrependeu-se, confessou e andou com Deus. Talvez alguém pense assim: mas eu já cometi pecados horríveis na minha vida, já roubei, já adulterei, já matei, já fiz coisas terríveis, traí amizade, enfim, sei lá quantas coisas terríveis que nós podemos fazer. O Senhor pode te perdoar e ainda você pode andar na presença dele, porque o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. E a única atitude que nós precisamos ter é um arrependimento verdadeiro, não é remorso. A única atitude é um arrependimento verdadeiro, crer no perdão e sentir-se perdoado, e nunca mais olhar para trás, e nunca mais voltar a fazer a mesma coisa. Então isso também é uma maneira de começar a andar com Deus. Muitas pessoas se arrependem, oram, compreendem o pecado, sabem que Deus perdoou, mas elas próprias não se perdoam, e elas não conseguem se apropriar da paz de Deus, porque ficam carregando o peso, ainda que já tenham sido perdoadas. Nós precisamos aprender a andar com Deus. Andar com Deus é a cada dia você depender de Deus, é a cada momento da sua vida você render a tua vida a Ele, é a cada vitória você tributar a glória a Ele. Há pessoas que buscam a Deus enquanto necessitam de alguma coisa, de um emprego, de uma vaga na faculdade, de uma bênção financeira, de uma cura. Então elas buscam a Deus desesperadamente, e quando alcançam o favor de Deus, elas não dão glória a Deus. Alguns dizem assim: eu consegui porque eu me esforcei, eu estudei, eu trabalhei, eu conquistei. Eu só faço uma pergunta: se Deus não tivesse dado saúde e capacitação, você teria chegado a algum lugar? Andar com Deus é ter um coração grato a Deus, é glorificar a Deus por cada vitória. Há pessoas que desistem de andar com Deus porque elas pedem e esperam algo de Deus, e Deus diz não. Ele não faz a vontade, Ele prova a nossa fé, Ele prova o nosso coração. Ele quer saber se nós vamos andar com Ele porque realmente nós o amamos e o adoramos como Deus, ou se nós temos somente um interesse momentâneo. E cada vez que a nossa fé é provada, nós crescemos um pouco mais. É assim que diz o cântico, é assim que a palavra de Deus diz também. Eu já passei por experiências de orar e pedir a Deus algo que era justo, algo que Deus podia fazer para mim. Eu me lembro de um momento em que eu orei muito a Deus.
E naquela época eu não tinha um conhecimento da presença de Deus como eu tenho hoje. Eu mal li a palavra de Deus, eu não conhecia praticamente a palavra de Deus. Na verdade eu era como Jó, conhecia Deus de ouvir falar, ainda não tinha passado por uma provação verdadeira para dizer que agora meus olhos viam a Deus. Eu me lembro quando o meu cunhado estava com uma enfermidade muito grave, o pai do André. E na época a família estava em oração. Nós, a nossa maneira, pedíamos a Deus pela cura. Era algo justo, algo que Deus poderia fazer. Ele era um homem ainda na metade da idade, algo que Deus poderia fazer, mas Deus não fez. Ainda que haviam igrejas orando, familiares intercedendo, e eu não compreendi aquilo. Falei, meu Deus, por quê? Porque algumas pessoas têm que partir cedo? Porque não pode ser depois dos 90, 100? Depois de um tempo em que eu aprendi a andar com Deus, eu entendi que andar com Deus também é se submeter à soberania de Deus, à vontade de Deus. Nós não andamos com Deus só quando as coisas estão boas. Nós precisamos andar com Deus quando as coisas estão difíceis. Nós precisamos nos submeter à soberania de Deus. Muitas vezes Deus ensina sobre a morte para uma criança, ou até para nós adultos, quando você de repente cria um animalzinho de estimação. A gente tem lá em casa a Nina, né? E você se afeiçoa a um simples animal doméstico, e de repente a vida do animalzinho termina. E às vezes naquela situação Deus está mostrando para nós algo importante. Ele está mostrando assim, olha, a vida que nós vivemos aqui, ela tem um fim, e todo ser humano precisa guardar isso no coração. Ainda que as pessoas não gostem de pensar na morte, o Salmo 139, ele diz que todos os nossos dias estão contados e determinados por Deus, ainda quando nenhum deles existia. Nós temos um prazo de validade, amados. Nosso corpo, nossa parte material. Mas eu te garanto que se você aprender a andar com Deus, quando o prazo de validade dessa matéria terminar, o teu espírito, que não tem prazo de validade, que é eterno, vai estar eternamente na presença de Deus. Aleluia. A questão é que nesse curto espaço de tempo que nós temos aqui, é que fica determinado se nós vamos passar a eternidade na presença de Deus, ou a eternidade, para não ficar muito ruim, eu vou dizer, na ausência da presença de Deus, para não usar a palavra inferno. Então a importância de se andar com Deus é agora, não é para deixar para mais tarde. Há pessoas que você apresenta o Evangelho, o plano de salvação de Deus, e elas dizem, ainda sou muito novo, quero experimentar, gozar a vida, quero me divertir, quero pecar um pouquinho mais, quem sabe mais para frente, depois que eu experimentar um pouco, aí eu me entrego para Jesus, aí eu vou passar a viver uma vida igual a de Noé, justo, íntegro. Você não sabe quando termina o teu prazo de validade. O Senhor está chamando, chamando e chamando, para que nós venhamos andar com Ele, andar com Deus. Nós podemos fazer isso a partir desse momento. Eu conheço a minha vida e um pouquinho da vida da maioria dos irmãos que estão aqui. Não conheço o íntimo do coração de nenhum de vocês. Deus os conhece. E só Deus pode dizer, olha, aquele meu filho tem andado comigo, mas aquele outro não. Aquela minha filha tem andado comigo, mas aquela outra não.